Boa tarde com alegria, como é bom te ver. Abra um sorriso e cante essa canção. Abra um sorriso e cante essa canção. Boa tarde, turminha, aqui é o Mr. Paulinho mais uma vez e hoje a gente vai aprender uma aulinha bem bacana, bem divertida, e eu conto com a animação de vocês e a criatividade para a gente aprender demais hoje nessa aula de música, tudo bem? Vamos dar boa tarde pro papai, pra mamãe, pro titio, pra titia, pra toda a família. Vamos cantar comigo? Vamos lá! Oi, amiguinho, como é bom te ver. Bato palma, digo oi para você. Oi, papai, como é bom te ver. Bato palma, digo oi para... Agora pra mamãe. Oi, mamãe, como é bom te ver. Bato na perninha, digo oi para você. Pro titio. Oi, titio, como é bom te ver. Bato na barriga, digo oi para você. Aê! Boa tarde, vem comigo. Olá pessoal, hoje nós vamos fazer o chocalho. Vamos usar garrafa, que pode ser qualquer uma para reciclar, fita colorida e qualquer grão. Eu escolhi o milho. E não esqueça da tesoura sem ponta. Depois, coloque o grão dentro da garrafa, pode enfeitar do jeito que você preferir. Olha como a minha ficou. Agora que a gente criou o nosso chocalho, a gente vai fazer uma musiquinha com o nosso chocalho. Vamos lá? O trem solta fumaça, por onde ele passa, todo mundo acha graça. Fumaça, o trem solta fumaça, por onde ele passa, todo mundo acha graça. Agora mais rapidinho. Mais rapidinho. Solta fumaça, por onde ele passa, todo mundo acha graça. Fumaça, o trem solta fumaça, por onde ele passa, todo mundo acha graça. Rapidinho. Seguindo o trem, falar ninguém, tudo por aí, fazendo piuí. Chacoalhou. Agora vem rapidinho. Fumaça, 2, 3. o trem solta fumaça, 2, 3. por onde ele passa, todo mundo acha graça. 2, 3. Fumaça, 2, 3. o trem solta fumaça, 2, 3. por onde ele passa, 2, 3. todo mundo acha graça. Vem rapidinho. Seguindo o trem, falar ninguém, tudo por aí, fazendo piuí. Chacoalhou. Fumaça. 2, 3. Boa tarde, turminha. Tudo bem? Aqui é o Mr. Paulinho com mais uma aulinha divertida para vocês de musicalização infantil. Então vamos começar com a historinha de dois ratinhos. Era uma vez um rato que morava na cidade grande. Certo dia, ele tomou uma decisão. Ele falou assim: eu quero visitar um grande amigo meu que mora lá no campo. De repente, ele pegou uma carona com um carro numa estrada da cidade. Teve uma viagem muito longa, de dias e vários dias, até que ele chegou. Olha só como é que é o campo. De repente, ele chegou no campo e olha só, deu um pulão no carro e chegou. De repente, ele andando
andando depois de vários dias de viagem, ele notou que era um lugar bem diferente. Ele cheirou, olhou para um lado, olhou para o outro e viu que não era um lugar tão cheiroso assim. Ele olhou, pensou e falou: Nossa, mas que lugar mais fedido, que lugar mais chato. Olha só, não gostei desse lugar. Mas mesmo assim ele andou, andou, até que ele encontrou a casa do amigo rato que morava lá no campo. Ele foi lá na casa do seu amigo, numa casa subterrânea, e ele bateu na porta. Depois de muito tempo, o ratinho abriu a porta. Uai, sou, o que você está fazendo aqui? Vem me visitar da cidade grande? O ratinho da cidade falou assim: eu estava cansado um pouco da minha vida lá na cidade e eu vim saber como é que é a sua vida aqui no campo, né? Mas a minha vida aqui é muito simples, né? O que que você veio fazer aqui? Eu vim ver como é que é a sua vida aqui no campo, mas vi que essa vida é um pouco difícil, né? É uma vida muito complicada. Mas mesmo assim, os dois ratinhos entraram na casa. O ratinho branco ficou tão curioso que perguntou assim: Você tem algum banquete para a gente comer? Eu tô com tanta fome. De repente, o ratinho do campo trouxe um banquete bem gostoso para eles comerem. Nesse banquete tinha queijo, alface, cenoura e alguns grãos de milho. De repente, o ratinho questionou: Mas esse banquete aqui que você me trouxe, você só tem isso? Lá na cidade, a gente come bolo, a gente come várias carnes, a gente come salgadinho, a gente come queijo, tem tanta variedade na nossa cidade. Você tem que ir até lá, porque lá é bem diferente disso aqui que você vive. De repente, eles comeram tanto que foram caminhar para encontrar alguma coisa e conhecerem melhor sobre o campo. E ele viu que aquele lugar é bem diferente da cidade. O ratinho branco ficou tão assustado com aquela vida e ele falou assim para o ratinho do campo: você tem que conhecer melhor a minha cidade, você tem que ir lá, porque essa vida que você vive aqui é bem diferente. De repente, o ratinho do campo pensou, pensou, e ele falou: Tudo bem, a gente vai marcar um dia para a gente encontrar essa tal dessa sua casa lá na cidade, para a gente ver se é bom ou não. De repente, eles se despediram, e depois de um bom tempo, o ratinho pensou bastante e pegou uma grande viagem. Andou bastante até que ele chegou na cidade. Olha só ele chegando na cidade. Como a gente falou lá no começo, que a cidade é um lugar bem diferente. É um lugar que tem muito carro, muito prédio, e assim o ratinho do campo fez uma grande viagem a pé, e depois de muito tempo, ele chegou na frente da casa do ratinho da cidade. Ele morava em um apartamento. Quem mora em um apartamento? Fala para mim. Num apartamento igual o seu. E vamos lá. Assim, ele chegou e questionou para o ratinho: Nossa, mas você vive aqui nessa casa tão grande? O ratinho da cidade falou assim: Eu vivo aqui, mas eu divido essa casa grande aqui com os proprietários. Eles também moram aqui. Tudo bem. Depois de muito tempo, o ratinho do campo falou assim: Então vamos comer? Estou com muita fome. Eu viajei demais, dias e dias, até chegar aqui. Até que o ratinho branco foi até na geladeira e, de repente, olha só o que tinha lá. Várias variedades de comida, assim como ele falou e prometeu. Tinha muita comida, tinha várias carnes, várias frutas, muita guloseima. Quem tá vendo a mãozinha do ratinho aí pegando o queijo?
a carne, e assim ele fez. Pegou toda a comida da geladeira, escondido, colocou na mesa e vlap! Comeu tudo junto com o ratinho do campo. Mas que comida boa! Realmente, assim como você prometeu. Muito bom. E de repente, eles ouviram um miado de um gato. Era um gato. Eita! E agora? De repente, os dois ratinhos saíram correndo porque ouviram o miado do gatinho. Saíram correram e se esconderam no buraco. E nesse buraco, eles começaram a conversar. Waisou, por que você correu assim? Eu não entendi, foi nada. O ratinho branco falou assim: não, é porque aqui tem um gato e esse gato, sempre quando eu estou comendo, esse gato vem e fica perturbando a gente e ele quer comer toda vez ele quer me comer, assim quando eu quero comer um queijo, quero comer uma carne, ele vem e avança em mim e toda vez eu tenho que sair correndo. O ratinho do campo ficou pensando e não gostou muito dessa ideia. Mas mesmo assim, o ratinho branco olhou para um lado, olhou para o outro e eles foram novamente lá para a mesa. Começaram a comer, comeram e de repente eles ouviram a porta abrindo. Era uma pessoa, era o dono do apartamento. De repente, eles saíram novamente correndo. Vem, vamos sair correndo. É o ser humano. Eita! De repente, eles se esconderam no buraco. Cansados, eles falaram: Waisou, por que a gente correu novamente? Mas mais uma vez, antes era o gatinho. E agora? Agora era o ser humano, era o dono do apartamento. Assim, o ratinho branco falou: mas seres humanos são pessoas muito difíceis, eles são perigosos. De repente, ele olhou novamente para um lado, olhou para o outro e convidou novamente o ratinho para comer. Mas só que dessa vez, o ratinho do campo ficou tão chateado, mas tão chateado, que ele não foi em busca de comida. Ele foi embora, triste, magoado, e disse assim: eu posso não ser rico, mas posso viver em liberdade. Prefiro viver dessa forma e viver livre do que ficar com medo o tempo todo. Eu vou me embora. Eu prefiro a minha vida no campo. Se for para ficar desse jeito, com medo, fugindo dos seres humanos e de gatos, eu prefiro a minha vida assim mesmo, tão simples e livre, com liberdade. Teve uma viagem tão grande, mas muito feliz, ele foi para casa. E assim, o rato do campo voltou para sua casa e o seu jeito de viver ele continuou. E nunca mais voltou para a cidade e assim viveu feliz como sempre quis. Agora, depois que a gente aprendeu a historinha do ratinho que morava no campo e o outro que morava na cidade, nós vamos aprender a música do ratinho. Tudo bem? Vem com o Mr. Paulinho. Um ratinho bonitinho que fazia qui, que pegou o meu queijinho que estava bem ali. Eu armei uma ratoeira pra pegar o traidor, mas peguei foi meu dedinho, puxa vida, ai que dor. Um ratinho bonitinho que fazia qui, que pegou o meu queijinho que estava bem ali. Eu armei uma ratoeira pra pegar o traidor, mas peguei foi meu dedinho, puxa vida, ai que dor. Aê! Então, turminha, nessa aula de hoje, nós aprendemos com esses dois ratinhos super felizes sobre duas coisas. Sobre o campo
e sobre a cidade. Aproveitando em falar em cidade, essa semana nossa cidade, Brasília, está fazendo 60 anos de idade. Legal, né? Então vou aproveitar e deixar algumas imagens da nossa cidade Brasília para vocês verem quanto é linda a nossa cidade, não é? Então eu vejo vocês na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau, tchau. Nossa aulinha terminou.